Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Estamos aqui para a leitura do livro de Daniel, mais 4 capítulos, os capítulos 5, 6, 7 e 8. Então, vamos à leitura. Daniel, capítulo 5. O rei Belsazar fez uma grande festa para 1000 de seus senhores e bebeu vinho perante os 1000. Belsazar, enquanto experimentava o vinho, ordenou que trouxessem os vasos de ouro e prata que o seu pai Nabucodonosor havia retirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei e os seus príncipes, as suas esposas e concubinas pudessem beber neles. Então eles trouxeram os vasos de ouro que foram retirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e o rei e seus príncipes, suas esposas e concubinas beberam neles. Eles beberam vinho e louvaram os deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, surgiram dedos de uma mão de homem e escreveram defronte do castiçal sobre o cal da parede do palácio do rei. E o rei viu a parte da mão que escreveu. Então mudou-se o semblante do rei e os pensamentos o atribularam tanto que as juntas dos seus lombos se afrouxaram e os seus joelhos batiam um contra o outro. O rei bradou ordenando que trouxessem os astrólogos, os caldeus e os adivinhos. E o rei falou e disse aos homens sábios de Babilônia: aquele que ler este escrito e mostrar-me a sua interpretação será vestido de escarlate, terá uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço e será o terceiro governante no reino. Então entraram todos os homens sábios do rei, mas eles não puderam ler o escrito e nem fazer conhecida ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar atribulou-se grandemente e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores ficaram atônitos. Ora, a rainha, por causa das palavras do rei e de seus senhores, adentrou a casa de banquete, e a rainha falou e disse: Ó rei, vive para sempre. Não te atormentem os teus pensamentos, e nem mude o teu semblante. Há um homem em teu reino, em quem habita o espírito dos santos deuses, e nos dias de teu pai, luz e entendimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses havia nele. A quem o rei Nabucodonosor, teu pai, o rei, eu digo, teu pai, fez mestre dos magos, astrólogos, caldeus e adivinhos. Porquanto um espírito excelente e conhecimento e entendimento e interpretação de sonhos e entrega de duras sentenças e a solução de dúvidas encontraram-se no mesmo Daniel, a quem o rei chamou Beltesazar. Agora chame-se Daniel, e ele mostrará a interpretação. Então Daniel foi introduzido perante o rei, e o rei falou e disse a Daniel: És tu aquele Daniel que é dos filhos dos cativos de Judá, a quem o rei, meu pai, trouxe de Judá? A teu respeito tenho eu ouvido dizer que o espírito dos deuses está em ti, e que luz e entendimento e excelente sabedoria encontram-se em ti. E agora os homens sábios, os astrólogos, foram trazidos diante de mim para lerem este escrito e me fazerem conhecer a sua interpretação, porém eles não puderam mostrar-me a interpretação do assunto. E eu ouvi a respeito de ti que tu podes fazer interpretação e resolver dúvidas. Agora, se tu podes ler o escrito e fazer-me conhecer a sua interpretação,
serás vestido com escarlate e terás uma corrente de ouro ao redor do teu pescoço e serás o terceiro governante no reino. Então Daniel respondeu e disse perante o rei: Fiquem para ti os teus presentes e dá as tuas recompensas para outro. Eu, contudo, lerei o escrito para o rei e lhe farei conhecida a interpretação. Ó rei, o Altíssimo Deus deu ao teu pai Nabucodonosor um reino, e majestade, e glória, e honra. E por causa da majestade que lhe fora dado, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele, a quem queria matar, a quem queria mantinha vivo, e a quem queria erguia, e a quem queria derrubava. Porém, quando elevou-se o seu coração e endureceu-se a sua mente em orgulho, ele foi deposto do seu majestoso trono e tiraram-lhe a sua glória. E ele foi retirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração tornou-se como os dos animais, e a sua habitação foi com os jumentos selvagens. Alimentaram-no com grama como bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que ele soube que o Altíssimo Deus governa no meio dos homens e estabelece a quem ele quer. E tu, seu filho, ó Belsazar, não tens humilhado o teu coração, embora soubesse tudo isto. Porém se levantaste contra o Senhor do céu e trouxeram-te os vasos da sua casa diante de ti, e neles beberam vinho, tu e teus senhores, tuas esposas e tuas concubinas, e tu tens louvado os deuses de prata, e ouro, e bronze, e ferro, madeira e pedra, os quais não veem, nem escutam, nem sabem. E o Deus em cuja mão está o teu fôlego e de quem são todos os teus caminhos, tu não tens glorificado. Então dele foi enviada a parte da mão, e escrito foi esta escrita. E este foi o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Upharsim. Esta é a interpretação do escrito. Mene, Deus contou o teu reino e o finalizou. Tekel, tu foste pesado nas balanças e encontrado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Então ordenou Belsazar, e eles vestiram Daniel com escarlate e colocaram uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço e fizeram uma proclamação referente a ele, que ele seria o terceiro governante no reino. Naquela noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. E Dário o Medo tomou o reino, tendo cerca de 72 anos de idade. Daniel capítulo 6. Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas e o rei não tivesse nenhum dano. Então este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião nem culpa, porquanto ele era fiel e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram estes homens: Nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele
algo concernente à lei do seu Deus. Então, estes presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei e assim disseram-lhe: Rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governadores e os príncipes, os conselheiros e os capitães reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora o rei estabelece o decreto e assina o escrito para que não seja modificado de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Portanto, o rei Dário assinou o escrito e o decreto. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com as suas janelas abertas em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinaste tu um decreto para que todo homem que venha a fazer uma súplica a qualquer Deus ou homem dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha a ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: O assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Então eles responderam e disseram perante o rei: Aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Então o rei, quando ouviu estas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo e propôs em seu coração livrar Daniel, e ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. Então estes homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas é que nenhum decreto nem estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Então o rei ordenou e eles trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu próprio sinete e com o sinete de seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando. Nem foram trazidos os instrumentos de música perante ele, e apartou-se dele o seu sono. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então disse Daniel ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim e também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente contente por ele e ordenou para que eles erguessem Daniel para fora da cova.
Então Daniel foi erguido da cova e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em seu Deus. O rei ordenou e trouxeram-lhe aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados dentro da cova dos leões, ele, os seus filhos e as suas esposas. E os leões tiveram domínio sobre eles e quebraram todos os seus ossos em pedaços antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dário escreveu para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Eu estabeleço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre, e o seu reino não será destruído e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e resgata, e ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra, aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Então este Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Daniel capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve um sonho e visões de sua cabeça sobre a sua cama. Então ele escreveu o sonho e contou o resumo dos assuntos. Daniel falou e disse: Eu vi em minha visão à noite, e eis que os 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar, e 4 grandes animais surgiram do mar, diferentes uns dos outros. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu contemplei até as suas asas serem arrancadas, e ele foi erguido da terra e posto ereto sobre os pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E eis que outro animal, um segundo, semelhante a um urso, levantou-se de um lado e tinha 3 costelas na sua boca, entre os seus dentes. E assim lhe foi dito: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto contemplei e eis que um outro, como um leopardo, o qual tinha sobre suas costas 4 asas de uma ave. O animal também tinha 4 cabeças e domínio lhe foi concedido. Depois disso eu vi nas visões noturnas e contemplei um quarto animal, apavorante e terrível e extremamente forte, e tinha ele grandes dentes de ferro. Ele devorava e quebrava em pedaços e esmagava o resto com seus pés, e era diferente de todos os animais que estavam perante ele, e ele tinha 10 chifres. Eu considerei os chifres, e eis que surgiu entre eles um quarto pequeno chifre, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres removidos pela raiz, e eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas. Eu observei até que os tronos foram postos e o ancião de dias sentou-se, cujas vestes eram brancas como neve e o cabelo da sua cabeça como pura lã. O seu trono era como a chama ardente e as suas rodas como fogo abrasador. Um córrego flamejante fluía e surgia de diante dele. Milhares de milhares ministravam a ele, e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O julgamento estava pronto e os livros foram abertos. E então contemplei, por causa da voz, das grandes palavras que o chifre falava. Contemplei até que o animal foi morto, e o seu corpo destruído e dado à chama ardente. E quanto
ao restante dos animais o seu domínio foi retirado, ainda assim as suas vidas foram prolongadas por uma estação e tempo. Eu vi nas visões noturnas, e eis que um semelhante ao filho de homem veio com as nuvens do céu e veio até o ancião de dias e trouxe-nos diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória, um reino, para que todo povo, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino, o que não será destruído. Eu, Daniel, angustiei-me em meu espírito, no meio do meu corpo, e as visões da minha cabeça atribularam-me. Aproximei-me de um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdade de tudo isto. Então ele me contou e fez-me saber a interpretação dos assuntos. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Porém, os santos do Altíssimo tomarão o reino e possuirão o reino para sempre e sempre e sempre. Então eu quis saber a verdade do quarto animal, que era diferente de todos os outros, extremamente apavorante, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que devorava, quebrava em pedaços e esmagava o restante com seus pés. E dos 10 chifres que estavam em sua cabeça, e do outro que surgiu e perante o qual 3 caíram, e daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava coisas muito grandes, cujo aspecto era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu contemplei, e o mesmo chifre fazia guerra com os santos e prevalecia contra eles, até que o ancião de dias chegou e receberam julgamento os santos do Altíssimo, e o tempo chegou para os santos possuírem o reino. Assim ele disse: o quarto animal será o quarto reino sobre a terra, que será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará e a quebrará em pedaços. E os 10 chifres deste reino serão 10 reis que se levantarão, e um outro se levantará após eles, e ele será diferente dos primeiros, e ele subjugará 3 reis. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo e tempos, e a divisão de tempo. Porém, assentar-se-á o julgamento, e eles tomarão o seu domínio para o consumir e o destruir até o final. E o reino e domínio e a grandeza do reino sob todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Até aqui é o fim da questão. Quanto a mim, Daniel, minhas cogitações muito me atribularam, e o meu semblante tornou-se em mim, mas eu mantive a questão em meu coração. Daniel capítulo 8. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, apareceu para mim, Daniel, uma visão após aquela que me apareceu no princípio. E eu vi em uma visão, e que veio a acontecer quando eu vi. Eu estava no palácio de Suzã, que fica na província de Elã, e eu vi em uma visão, e eu estava próximo ao rio de Ulai. Então eu ergui meus olhos e vi, e eis que estava diante do rio um carneiro que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, porém um era mais alto do que o outro, e o mais alto surgiu por último.
E eu vi o carneiro avançando para o oeste, para o norte e para o sul, de modo que nenhum animal podia permanecer diante dele, nem havia algum que pudesse livrar-se da sua mão. Porém, ele agiu conforme a sua vontade e tornou-se grande. E enquanto eu refletia, eis que um bode veio do oeste sobre a face de toda a terra e não tocou o chão. E o bode tinha um chifre notável entre os seus olhos. E ele veio ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé perante o rio, e correu para ele na fúria do seu poder. E eu o vi chegar mais perto do carneiro, e ele estava tomado de fúria contra ele, e golpeou o carneiro e quebrou seus 2 chifres. E o carneiro não tinha poder para manter-se de pé perante ele, porém ele o arremessou ao chão e o pisoteou, e não houve ninguém que pudesse livrar o carneiro de suas mãos. Por esta razão, o bode tornou-se muito grande, e quando ele estava forte, o grande chifre foi quebrado, e no lugar dele surgiram 4 chifres notáveis em direção aos 4 ventos do céu. E de um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande em direção ao sul e em direção ao leste e em direção à terra agradável. E este tornou-se grande e chegou até o exército do céu, e ele lançou alguns do exército e das estrelas ao chão e os pisoteou. Sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército e retirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário por causa da transgressão. E ele arremessou a verdade ao chão, e ele praticou e prosperou. Então eu ouvi um santo falando, e outro santo disse àquele determinado santo que falava: Até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e à transgressão da desolação, para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados? E ele me disse: até 2.300 dias, então o santuário será purificado. E isto aconteceu quando eu, Daniel, tive a visão e busquei o significado, e eis que colocou-se diante de mim a aparência de um homem. E eu ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai, que chamou-a e disse: Gabriel, faz este homem entender a visão. Então ele aproximou-se de onde eu estava, e quando ele chegou, temi e caí sobre a minha face. Porém ele me disse: Entende, ó filho de homem, pois no tempo do fim será a visão. Então, enquanto ele falava comigo, eu entrei em um sono profundo com a minha face em terra. Porém, ele tocou-me e colocou-me em pé. E ele disse: Eis que te farei saber o que acontecerá no fim da indignação, pois ao tempo determinado será o final. O carneiro que tu viste com 2 chifres são os reis da Média e Pérsia, e o bode áspero é o rei da Grécia, e o grande chifre que está entre os seus olhos é o primeiro rei. Ora, tendo sido quebrado, enquanto 4 levantaram-se no lugar dele, 4 reinos se levantarão desta nação, porém não no poder dele. E no último momento do seu reino, quando os transgressores tiverem chegado ao ápice, um rei de semblante violento e que entende sentenças obscuras levantar-se-á, e a sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder, e ele destruirá
de forma espantosa e prosperará e praticará e destruirá o povo poderoso e santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração, e pela paz destruirá muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas ele será quebrado sem o uso de mão, e a visão contada da noite e da manhã é verdadeira. Portanto, encerra a visão, pois ela será para muitos dias. E eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Depois levantei-me e fiz os negócios do rei, e fiquei atônito acerca da visão. Porém, ninguém a entendeu. Amém? Bom, lemos aí 4 capítulos, mais 4, né? E o famoso capítulo da Cova dos Leões, nós lemos também, bem conhecido, talvez seja o texto mais conhecido por todos. E o Senhor mostra toda a fidelidade para com, tanto para com Daniel como para os outros, né, que estavam com ele. E isso mostra quanto Deus é fiel, né, àqueles que o servem. Então ele segura a boca do leão para que Daniel fique livre, não seja destruído, e o contrário disso, quando cai aquelas outras pessoas que haviam denunciado, vamos dizer assim, o que Daniel estava fazendo, que era a rotina dele de comunhão com Deus, estes, antes de cair ao chão, foram devorados, né? Então, nós vamos ver mais para frente muitas informações escatológicas, ok? Que fala do futuro, da vinda do Messias, das passagens apocalípticas. Daniel é meio esse paralelo, né? E é isso. Então, eu creio que o Senhor vai revelar ao seu coração muitas coisas que Ele deseja revelar. Amém? Então, vamos orar? Pai, muito obrigada por essa leitura, pelo dia de hoje maravilhoso, pela Tua vida em nós. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso, perfeito, Deus de misericórdia. Muito obrigada, Pai. Gratidão pelo Teu amor, pela Tua vida em nós. Obrigada por essa leitura e por cada pessoa que lê. E nos ajuda, Senhor, a enxergarmos e a reconhecermos quão fiel o Senhor é. Totalmente fiel a nós. Obrigada, Senhor. Gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, nos vemos no próximo vídeo, que já é o último vídeo do livro do profeta Daniel, tá bom? Os livros estão menores, então a gente vai chegar mais rápido aí a toda, né, a leitura de toda a Bíblia. Então, fique na paz, até o próximo vídeo.